Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Café ICAD. E no Café ICAD de hoje eu vou estar abordando aqui a confecção de coroas provisórias de diferentes formas. Eu ainda não sei se vai ser tudo em um vídeo só, se ele vai ficar muito longo ou se eu vou dividir em duas partes, tá? Mas de início eu vou estar abordando aqui a confecção de coroa provisória sobre aletas, sobre abas ou uma adesiva, um ponte provisório, não sei como você costuma chamar aí. No geral vai ser um pontico que ele vai estar adesivado, vai estar cimentado nos dentes adjacentes. Ele vai ter um apoio nos dentes adjacentes e o dente em si mesmo do provisório é um pontico suspenso conectado aos dentes adjacentes, tá bem? E bom, se você é novo aqui no canal, eu já tenho alguns vídeos antes desse, se eu não me engano. Esse aqui é o quarto vídeo, o quarto Café Card. Nos anteriores eu abordei outras coisas e se você está realmente começando no software, não tem essa base de nenhum lugar, seria talvez interessante estar voltando atrás, estar tendo realmente uma explicação mais detalhada sobre o DentalDB, sobre essa tela que a gente está vendo aqui, sobre preenchimento dela, sobre outras funcionalidades que você encontra aí no canal. Mas se você quiser se aventurar aqui também, eu tento sempre destrinchar as ferramentas de, na confecção de cada caso. Tá? Mas eu não vou estar abordando dentro da UNB para não ficar muito repetitivo aqui no canal e não ficar vídeos maiores ainda. Feito o preenchimento aqui do inlay simples, aonde vai ter esse apoio nos dentes adjacentes. Como no vídeo passado eu expliquei, o inlay simples ele não precisa de posicionamento de dente, não tem anatomia dentária diferente do inlay normal. Então é fácil, ele vai ter uma espessura mínima, vai ter anatomia da espessura mínima, é liso, e porque eu preciso aqui é justamente isso, que ele tem esse espaço para cimentação e que seja rápido e fácil de executar. Adicionei aqui no 11 e no 22 isso, e no 21 selecionei como pontico provisório. Eu poderia selecionar aqui também como pontico anatômico e fazer a extração de outra maneira, mas não é o caso. Método de scan dos modelos de oclusão, o modelo já está cortadinho, já está padrão, e vamos clicar em desenho. Tá aquele golinho, e se você não é inscrito, enquanto eu dou o gole, já se inscreve, já curte o vídeo, já procura aí no canal os vídeos anteriores de alguma coisa relacionada ao DentalDB que tem aí também, para a gente poder estar dando continuidade e não ficar faltando nada aí no seu conhecimento. Então, ele já abriu aqui automaticamente os arquivos. Eu não precisei estar selecionando qual é o superior e qual é o inferior, justamente por conta de como eles estão nomeados aqui o arquivo. Então, já estão na linguagem do software, já estão na linguagem da ficha preenchida, e então ele abre e reconhece automaticamente o que é o superior, o que é o inferior. Isso eu abordei mais no vídeo passado também. Então, logo na janela assistente de início, ele vai me pedir para detectar a linha de margem para ele. Aqui na janela de detecção automática, nesse tipo de caso não vai dar muito certo, então eu já vou correr direto aqui para o corrigir / desenhar e desenho livre, e eu vou fazer aqui a minha marcação como eu acho que tem que ser. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, ou se não é também, eu vou reforçar, né? Se você já sabe disso, aqui nessa série de vídeos eu não me atento muito às questões anatômicas, estéticas e pormenores totais de uma confecção de um dente. Eu estou aqui mostrando as ferramentas dentro do software para você executar o seu conhecimento manual, prático, né? Se você está começando no software, se você baixou agora, se você comprou uma impressora ou está querendo investir, está querendo aprender a desenhar, conhecer a complexidade dele antes de fazer algum investimento, né? Mas estou partindo do princípio que você já tem um conhecimento teórico ou prático, ou os dois, né? Para estar executando aqui todas as questões anatômicas e afins do caso. Eu estou aqui para mostrar como você traz isso para dentro do software.
Então, feita a detecção de linha de margem de ambas as zonas de adesivagem. E uma janela, uma coisa importante que eu gosto de estar falando sempre, lembrando sempre, quando estamos falando de pontes. No software, o Exocad ele vem já automaticamente para eu definir esse pontico, essa inserção unitária, mesmo sendo conectados. Mas ele, quando eu conecto eles, ele me dá essa opção de eixo de inserção comum para pontes. E agora sim ficou, e eu consigo estar ajustando o eixo de inserção de forma comum para ponte. Posso estar visualizando o eixo que eu quero, clicando aqui em ajustar eixo de inserção, e ele vai ajustar de acordo com isso. O que isso significa? Nesse caso aqui, não muito, porque esse é o eixo de inserção interno, ou seja, da coroa, para aliviar alguma coisa de um preparo, né? Então, nesse caso aqui não tem muito que se aliviar, porque é liso, é um apoio ali por palatina, então isso não tem muito alívio. Mas nas coroas anatômicas, eu mostrei no vídeo de coroa anatômica a diferença no inlay, eu também mostrei no vídeo do inlay a diferença. Também não vou abordar aqui nessa base a questão do bordo, do espaço para cimento, nada disso. Tudo que eu vou fazer aqui vai ser na base de modelagem, mas você sabendo disso, você já pode, se quiser colocar aqui um bordinho, aqui, esse daqui, vamos colocar aqui só para falar que eu coloquei aqui um bordo, para ele não morrer realmente em zero ali. Opa, então, acrescentou aqui um bordo. Vamos lá, vou clicar em seguir. Não mudei nada nos parâmetros. E agora sim, a gente vai estar entrando na zona de confecção do provisório. Ele pede para marcar o dente aqui. 21 e já avisa que os melhores resultados se encontram quando a gente clica no meio do dente. Então vamos executar o que ele está pedindo. Pediu por favor, vamos com jeitinho ali. E pronto. Ele delimitou, reconheceu aqui nesse STL todo o que poderia ser um dente e ele já cria uma anatomia aqui dele. E pergunta pra gente também, né, qual é o... pergunta não, né? Dá a possibilidade pra gente também estar ajustando aonde é realmente essa margem. Então eu vou... Aí fiz besteira. Então eu vou estar ajustando aqui. Deixar isso aqui mais pro lado. E vou mandar ele recalcular aqui. Tá, perfeito. Nesse caso, ele vai usar essa anatomia aqui, vai transformar esse espaço em um dente. E, bem, como dá para ver bem, ele já não tem mais tanto formato de dente, talvez não seja para mim tão útil. Então, a gente vai precisar depois alterar essa anatomia e eu vou mostrar aqui algumas formas da gente fazer isso, mas nesse caso específico só tem uma que ele realmente me deixa executar. Mas sem afobações, vamos por parte. Ele extraiu o dente e aqui agora ele me deu uma janela, uma aba de colapso da gengiva, ou seja, o espaço, esse buraco aqui, no que seria onde estaria a raiz, onde estaria o dente, o quanto profundo ele vai ser, o quanto que eu quero que ele seja profundo, mas eu também consigo aqui antes disso notar que ficou faltando qualquer coisa aqui, ficou faltando essa proximal e isso não vai ser possível editar aqui essa proximal, mas essa zona aqui vai. Então eu clico ali em margem, ajusto de novo. Aquela primeira margem que eu selecionei foi para a anatomia, já está até aqui, ó. É esse azul, certo? E essa margem agora é para a extração do dente. Eu acho que ele já podia usar exatamente as duas seleções para me evitar isso, mas não uso, então fica aí, vai que numa próxima versão ele utilize. Eu não consigo mexer nessa bolinha aqui. Então vamos aplicar. Ele vai recalcular
a nossa gengiva, nossa extração, e vai me dar a opção do colapso. Ó. O colapso aqui é básico. Aumentou, olha o tanto, a profundidade da gengiva ali no meio, ou em zero, fica reto. Enfim, de padrão ele vem de 2. Esse daqui, se você já faz no gesso, você já tem ali um desgaste, provavelmente não é milimétrico, igual eu consigo estar marcando aqui dentro do software. E uma das principais vantagens do software é justamente a precisão. Mas você já tem uma ideia de quanto você desgasta no gesso. Execute isso aqui de acordo, eu não vou estar mexendo em mais nada. E já vou clicar em seguir. Então, clicando em seguir, olha só, ele já viria para a parte de modelagem. Eu conseguiria estar vindo aqui, suavizar, puxar essa anatomia para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mas isso me daria muito trabalho aqui. Eu estaria fazendo a reconstrução desse dente todo aqui, manual. E não é nada produtivo isso. Então, eu vou clicar no modo do Expert, ele vai falar, olha, tem interferências oclusais. Não quero cortar, vou ignorar essas interferências. Ele está falando dessa zona aqui, ó, da parte da adesiva, tá? Bem, isso aqui não tem muito o que fazer, não tem desgaste nenhum lateral. Então, esse daqui é um caso, não foi feito para isso. Não foi para isso que ele foi utilizado, mas eu estou aproveitando o arquivo para fazer esse vídeo. Então, ok. E como que eu altero essa anatomia agora? Tem duas maneiras. Primeiro, eu posso carregar um dente personalizado. Ele colocaria aqui o dente da anatomia na biblioteca que eu escolhi. Mas, tratando de um dente 11, eu vou cancelar. E eu vou querer copiar, espelhar ou extrair o dente. Mas aqui a gente vai ter um problema grave. Não é tão grave, mas vai ter um problema aqui do software. Ele não me deixa espelhar como cópia direta para cima desse provisório. Olha, não é possível colar o dente neste local. Selecionou um provisório como fonte de cópia, não é permitido usar no provisório como fonte de cópia para o alvo de dente de biblioteca. Você pode usar como modelo de referência. Então, ó, e se eu clicar aqui, ó, ele não me deixa colocar também. Então, eu vou colocar como um pré-operatório. E como pré-operatório, nos vídeos anteriores, eu abordei também que a gente consegue estar ajustando a anatomia, qualquer anatomia que seja, e transformando o pré-operatório em uma anatomia. Tá? Então, seria possível fazer isso aqui? Vamos descobrir em breve. Então, cliquei aqui em OK. E ao clicar aqui no meu dente, ele não me dá a opção de adaptar ao modelo de situação. Ele não me dá opção nenhuma de adaptar ao modelo de situação. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui no dente, vou carregar um modelo de dente personalizado e vou substituir a anatomia que ele criou para um dente qualquer, e ele já me aparece essa função aqui, ó, de adaptar ao modelo de situação. Porém, se eu fizer essa adaptação com essa distância toda aqui, a gente teria problema. Eu tenho que encaixar essa anatomia minimamente dentro do pré-operatório, para evitar erros e distorções, para que ele transforme isso da melhor maneira possível. Então, aqui, acho que a gente já está de acordo. E vamos adaptar ao modelo de situação. Adaptar aos dentes. Enquanto ele calcula, se ficou alguma dúvida, pode ir comentando. Se não deixou o like e está gostando, pode deixar o like. Se ainda não está gostando, deixa o like. Se no final do vídeo não vale a pena, você tira. Tá? Então, olha só, ele adaptou. Agora eu tenho uma biblioteca. Minimamente ele é cervical de um, incisal do outro, e pegou aqui um pouquinho do meio ali. Então vamos modelar ela rapidinho. Tá, então vamos modelar aqui. Eu vou primeiro fazer a adaptação na zona basal, que ele já vai
sumir com essa anatomia toda aqui. Já me deixou meu dentinho ali no jeito. Vou dar uma suavizada rápida. Aqui. Ah, olha só, coisa importante aqui. Como ele não consegue extrair essa proximal, vou estar executando isso. Também temos duas formas de executar isso. Eu poderia vir no editar malha e fazer aqui, ó, um cortezinho reto. Clicava aqui e fechava. Mas também ele fica ali ainda com algum excesso, que depois eu teria que estar vindo e modelando, mas eu vou cancelar. Teria que modelar menos, confesso, né? E poderia vir aqui também e fazer essa modelagem aqui. Suavizou. Vamos estar suavizando também essa ao redor aqui de onde ele fez a extração. Suavizar aqui de forma interna. E tá feito. E pronto. Vamos voltar aqui na nossa modelagem. Tá, vamos acrescentar aqui o material. Tá. Tira daqui, dali. Suaviza daqui, dali. Puxa daqui, dali. Lembrando que eu falei no início do vídeo, isso daqui eu também não sigo e faço uma coisa completamente sem sentido, para não ficar algo feio visual de estar se assistindo, né? Mas o meu foco sempre são as ferramentas. E se você quiser saber mais sobre as ferramentas, também tem já um vídeo sobre essas ferramentas de modelagem no canal, onde eu aprofundei o que elas fazem, detalhe por detalhe, quais são as suas teclas de atalho. E não é o foco desse vídeo aqui. Eu quero mostrar como que a gente faz um provisório. Vamos clicar aqui em adaptar a oclusão também, que ele vai dar esse corte aqui, mas aqui não vai ser possível melhorar muito mais. Então eu vou dar um pouquinho mais de espessura, e pronto. Mas eles ainda estão desconectados. Então agora eu vou vir aqui e conectou. Quando ele abrir o conector, ó, ele tem esse problema, que ele cria uma malha, fica feio e tudo. Vamos mudar a forma dele para ver se melhora. Já melhorou mais aqui. Então eu vou estar realmente posicionando eles. E o que eu quero alterar aqui? Talvez eu queira... Vamos voltar para o redondo. Ó, tá aqui. Talvez eu queira aumentar aqui a altura dele. Somente. Então vamos aumentar somente a altura. Aí ele já transformou. Perdeu toda a forma dele. Tá, então aqui eu já não quero. Vamos voltar para o 2 de altura. Deixa eu ver se aumentando a largura dele. Ficou mais grosso ali. Vai ter mais contato ainda. Então também não quer. Aumentei em 2. Então vamos modelar ele de forma livre aqui. Posso, né, fazer aqui, tirar esse volume, clicando nessa seta azul, empurrando ou puxando na direção da seta. Está aumentando esse ponto de contato aqui com os dentes e com o pontico. Está aumentando essa conexão. Lembrando que quanto mais eu tiro aqui, menor a espessura fica. E lembrando que no roxo, como a gente pode ver aqui, ele significa que está muito fino. Então, isso tudo tem que ser levado em conta na execução do seu caso.
E eu vou seguir dessa maneira. Esse conector aqui ele está vermelho, não estaria sendo possível. Vamos dar um pequeno toquezinho nele e pronto. Agora eu já tenho aqui feito a conexão, já tenho feito o inlay e posso seguir para gerar o meu enceramento virtual. Ele vai unir tudo e tá feito aqui, ó. Agora nosso enceramento virtual, eu iria aqui em fundir e salvar e pronto. Temos aqui a nossa adesiva, mas eu vou cancelar essa fundição e vou apagar esse enceramento. E por que eu apaguei? Isso já estava feito. Lembrando que em laranja aqui ele sempre pede pra gente o laranja seria o modo assistente. Só que como eu apaguei lá a anatomia dele e tudo, então ele estava querendo que eu volte aqui e indique qual é o topo da coroa provisória, aplique, crie a anatomia e siga a partir daí novamente. Mas não tem sentido. Ele vai criar uma anatomia somente gengival, vai causar conflito ali e vai fazer o merge da mesma forma. Mas agora eu tenho o meu full anatomy, que já não é mais full anatomy, que é... Tenho duas anatomias agora, do pôntico provisório e do pôntico anatômico. Então eu podia ter só finalizado daquela forma, não precisava seguir o assistente. É isso que eu queria mostrar aqui. Eu vou voltar. Eu vou para o modo expert sem gerar isso. Já está gerado ali, não tem mal. Vou apagar ele, só porque eu não quero ter ele aqui. Então vou apagar o pôntico provisório. Não apagou? Não. Tá, então deixa tá. Vamos fundir e salvar nossa restauração e ela está aqui. Eu tenho aqui uma janelinha de otimizar para melhor modelagem e impressão 3D. Eu vou habilitar ela. Acaso, assim, eu quero fazer ela aqui, eu quero que ela tenha eu quero que ela tenha um furo aqui por lingual, vai ser de um implante. Já quero indicar mais ou menos onde pode sair o furo. Ou então eu quero transformar ela em oco, em provisório oco, mas sem furar por cima. Bem, se o seu intuito é fazer um provisório oco, eu vou estar abordando agora na sequência desse vídeo, tá? Mas aqui eu quero fazer um furo, então eu vou retirar aqui, vamos abordar a questão de attachment. Então, attachment eu posso acrescentar ou retirar alguma geometria, algo pré-definido, algum STL ou qualquer coisa dentro da nossa modelagem, que é uma questão avançada de restauração. Você tem que estar sabendo, você não vai acrescentar um STL aqui sem informações de triângulos errado e que possa te dar problema na confecção, na fresagem disso. Na impressão ok, mas na fresagem pode ter algum problema. Então eu vou retirar um desenho paramétrico de rotação. Vou selecionar, aqui eu tenho vários formatos desses desenhos paramétricos e eu quero esse daqui. Com isso, ó, ele já fica no meu mouse aqui, ele me acompanha por onde eu quiser. Então eu vou dar um clique nele, ó, vamos ver que ele tá ali. Ele não ultrapassa o meu desenho todo, ele faria só um buraco sem ultrapassar para o outro lado. Eu vou aumentar a altura dele, que é indiferente, ele não vai furar o modelo, então posso botar no máximo. E vou posicionar ele aqui. Eu vou girar. Diferente de um posicionamento de dente em que eu seguro o Ctrl e automaticamente eu já giro o meu modelo, eu tenho que habilitar aqui o modo girar e segurar o Ctrl. Eu não posso habilitar o mover, eu não posso estar só aqui no mover e com o Ctrl. E eu também posso redimensionar, mas aí eu perco a precisão desses parâmetros aqui. Então eu quero fazer um furo de 2. Eita, meu Deus, ficou muito grande. De 2.5. Vai ser esse aqui. Antes um toquezinho e... Ó, ficou certinho. 2.5. Nessa zona.
Uma coisa importante, eu preciso habilitar aqui, ó, permitir modificações e aplicar. Senão ele não realizaria o furo, não realizaria nada disso. E bem, se esse fosse o seu intuito com uma coroa dessa, estou só abordando aqui como que poderia ser feito algo desse gênero. Então, clique em OK, ele vai perguntar se eu quero substituir a minha restauração. Sim, quero substituir a minha restauração e pronto, tá aqui no meu caso. OK? Agora eu vou estar abordando uma outra forma de fazer isso, se não fosse um inlay simples. Se eu tivesse aqui só marcado como ponte, sem selecionar um inlay simples, sem delimitar a margem, sem colocar conector, uma forma ali que seria mais rápido de fazer essa adaptação e, porém, contudo, entretanto, todavia, teríamos menos precisões. Eu não saberia a espessura da conexão, eu não saberia não teria um espaço do cimento tão preciso, não teria algumas coisas que são realmente precisas para isso, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui. Eu vou apagar o conector, vou apagar, é que eu só estou apagando para não ter que refazer o fluxo todo do início, tá? E vou apagar o inlay reduzido e vou apagar a base dos inlays. Digamos que eu selecionei lá como ponte, estou aqui nessa zona, posicionei o dente. Como é que eu faço para ele ter uma adaptação e estar realmente ali com essa zona da adesivagem, né? Então eu vou clicar aqui em base do enceramento virtual, vou colocar uma gengiva virtual. Assim a gente vai fazer essa parte como se fosse uma gengiva, tá? E com isso ele vai me pedir os parâmetros da base, parâmetros esses que seriam uma folga de 0,03 milímetros por todo, que eu posso estar modelando. Eu não vou mexer nisso, vou considerar o diâmetro da fresagem e não vou bloquear retenção nenhuma, somente a retenção do eixo de inserção. Agora ele vai aliviar as proximais para o eixo de inserção de forma proximal. Isso a gente acabou pulando no modo Expert, que ele não obriga a gente a estar fazendo isso. E como eu expliquei já em vídeos anteriores, assumindo ali qualquer ajuste interproximal que eu tenha quando eu pulo essa etapa. Quando eu faço essa base, quando eu crio essa base, ele cria alívios. Ó. Eu posso ver essa zona aqui é uma zona retentiva na proximal. Se o meu dente estivesse invadindo essa zona, provavelmente ele não entraria neste eixo de inserção. Tá? Então eu vou clicar aqui em modelar agora. O meu caso tem 0,3 milímetros de folga, mas eu não quero 0,3 milímetros aqui na proximal, por exemplo. Então, quero que ele tenha um contato proximal. Então, vou modelar e vou apagar. Ele não aparece, não some muito aqui, não é uma coisa tão visível, que é um toquezinho bem sutil, mas ó, ele está tendo essa modelagem. Vou modelando aqui nessa zona basal, nessa zona aqui, essa zona aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tirei esse alívio de 0,3. E poderia estar acrescentando mais aqui também. Se eu quisesse que fosse algo mais com um pouquinho mais de alívio, mais suavizado aqui, onde vai ser a zona de cimentação, eu poderia estar tirando também. Feito isso, vamos fazer o desenho da gengiva. E agora é onde eu seleciono aqui qual vai ser a minha espessura dessa base. Vai ser de 1 milímetro. 1 milímetro é pouco, 1 milímetro é muito. 1,5 milímetro, fica a seu critério. Ajuste aqui e vamos selecionar, fazer esse desenho do pontico. Mas eu tenho que fazer ele, eu não vou fazer um por vez, eu tenho que considerar
tudo. Então tem que fazer ele vindo até aqui e voltando. Tem que ser uma coisa única. E fechou. Pronto. Agora ele vai gerar aqui uma gengiva virtual com essa espessura mínima. Então se eu quiser aumentar para 1.3, eu aumento. Tá aqui a minha espessura da gengiva. Tá aqui a minha gengiva. Se eu quiser remodelar, reajustar aqui alguma zona, achei que ficou, né, pouco aqui, você pode melhorar, a gente mexe nos pontos e aplica novamente. E ok. E pronto, eu tenho aqui uma gengiva e um dente. E a gengiva fazendo todo o papel do pontico. Posso clicar e modelar minha gengiva também, mas aí aqui eu já estaria fugindo dos parâmetros padronizados. Ele me mantém a espessura desejada aqui de 0,4. Então, qualquer zona vermelha ou roxa já é menor do que isso. Eu posso alterar até a base e o limite dela e modelar e aumentar. Aqui também fica a critério. Opa, fechei esse. Aqui também fica a critério, né? Então, ó, não quero essa visualização colorida, ou quero. Minha espessura desejada é qualquer uma, não tem, e também não quero a base fixa. Então aqui eu poderia movimentar tudo. Mas se eu tenho a base fixa, eu não posso movimentar a base. Essa não vai mudar. O que vai mudar é somente essa zona aqui. Mas lembrando, azul, em azul é a zona onde eu selecionei a espessura de 1,5 mm. Se eu não quero isso, lá eu não seleciono isso. Então eu não vejo por que está modelando e está ajustando isso daqui na modelagem para esse tipo de caso. E pronto. Clico no dente, gero um enceramento virtual. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa do que o outro. Só que de outra maneira, né? A gente chegou no mesmo resultado. Opa, não vou fundir para não substituir, para a gente ter. Vou subir aqui, ó. Vamos lá, mostrar projeto no Explorer. E vou colocar aqui como uma visualização genérica. Então, a gente conseguiu o mesmo resultado, o mesmo tipo de trabalho, de duas formas diferentes de estar executando isso, com parâmetros e peculiaridades e responsabilidades diferentes ao estar executando cada um. Lembrando que aqui no método de gengiva eu não sei a espessura da conexão, eu poderia medir, mas eu não defini isso. Então eu não sei, não é uma coisa pré-definida, não é uma coisa 100% precisa com o que eu preciso, mas se você tem um domínio das técnicas, da modelagem, um conhecimento já mais avançado, você pode estar executando dessa forma aqui. Esse caso, né? Então, ó, aqui as duas peças adesivas feitas de forma diferente, de fluxos diferentes. E bem, tendo finalizado esse caso, eu vou separar os vídeos para não ficar mais um vídeo gigantesco. Esse daqui já está com seus 30 minutos, então eu acrescentaria aqui mais sei lá, 40, 50 minutos de vídeo. Então eu vou estar separando eles. Então no próximo vídeo eu vou estar abordando a confecção aqui de coroa de uma ponte com provisórios ocos, dois provisórios ocos e um pontico aqui nessa zona, tá? Mas por enquanto é isso aqui. A gente abordou nesse vídeo a questão de um provisório adesivo com abas e aletas, e no próximo vamos estar abordando a confecção de um provisório oco com todas as suas características, com todas as suas ferramentas. Já é algo mais complexo, com mais ferramentas ainda.
E eu quero abordar um vídeo só dele, que eu acho que vai ficar melhor, mais explicado, do que acrescentar mais vídeo, mais conteúdo nesse vídeo aqui. Que já foi uma situação bem, assim, foi uma situação mais avançada. A gente usou muito o modo expert, apagou malha, modificou malha, saiu do fluxo do assistente, saiu do fluxo lógico do programa. Então já são muitas coisas para um caso só. Então vou deixar esse por aqui. Agora, não sei quando você está assistindo esse vídeo, talvez já tenha o vídeo a seguir. Então procure no canal, já assista. Se você está vendo logo na questão do lançamento desse vídeo aqui, não sei se vai ter alguém assistindo ainda. Então espera um pouquinho, se inscreve no canal, que daqui a pouco vai seguir a série de confecções aqui, tá? Então o próximo vídeo vai ser esse, e já tem muitos fluxos, muitos vídeos já encaminhados, engatilhados, roteirizados para a sequência do canal aqui, tá bem? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve para acompanhar mais vídeos, procure no canal se tem alguma coisa que ficou faltando. Se você viu esse vídeo, acha que eu poderia ter abordado mais alguma ferramenta, provavelmente eu já abordei no canal, pesquisa lá. Se eu não abordei, deixa no comentário, me envia uma mensagem que eu vou estar me atentando a isso em algum vídeo a seguir, explicando ou até mesmo auxiliando de forma individual ali nessa sua dúvida. E o arquivo, no caso, utilizado também vai estar na descrição. Você pode estar baixando e executando agora, posteriormente, está assistindo, executando, revendo o vídeo aqui, executando passo a passo, ouvindo e vendo e executando, praticando. Eu acho que é a melhor forma da gente estar aprendendo realmente alguma coisa e evoluindo, né? E é isso, tá bom? Até a próxima aí. Espero que tenha tomado seu café, que tenha aprendido alguma coisa aqui no vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu!